Já pode abrindo a sua Bíblia então, em Tiago capítulo 1, pronto. Deixa o coração aí que já já nós vamos orar. Já vai abrindo a sua Bíblia em Tiago capítulo 1. É aqui que nós vamos começar a mensagem de hoje. Tiago 1. Meu irmão, e essa oração é forte, eu creio. Aquela pessoa que está lá fazendo, e olha, a própria pessoa sofre. Por quê? Ela faz um esforço tremendo, para conseguir as coisas. Ela se esforça, ela luta e faz isso aqui, mas não consegue. Por quê? Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Consegue, irmão, não adianta. O ser humano sem Jesus, ele luta e não chega a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa. E eu creio que nos próximos cultos ela vai estar aqui buscando Jesus também, porque ela vai entender que sem Jesus ela não pode nada, não pode. E eu creio na oração. Então já vai abrindo a sua Bíblia lá, Tiago capítulo 1. Vamos começar lá no versículo 22, tá? Tiago 1, 22. Se você tiver dificuldade de encontrar, o final da Bíblia é Apocalipse, É o último livro. Você vai voltando, vai passar a terceira epístola de João, a segunda, a primeira, aí vem a segunda de Pedro, a primeira de Pedro, aí você já encontra Tiago. Do final para frente, fica depois da primeira epístola de Pedro. Do começo para o final, fica depois de Hebreus. Tiago capítulo 1. Quem achou, diga amém. Vou esperar você achar. Todos acharem. Isso. Quem não achou, só pedir ajuda. Os obreiros te ajudam a encontrar. Faltou alguém? Então vamos lá. Tiago capítulo 1, vamos começar lá no versículo 22. Diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que se contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Isso aqui é coisa séria, meu irmão. O que Tiago, o apóstolo Tiago, está dizendo aqui para nós? Uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Não adianta apenas eu ouvir. Olha aqui, pastor. É bom ouvir a palavra, pastor? É bom. Até porque numa outra parte a Bíblia diz que a fé, lá em Romanos a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Então tem uma coisa boa em ouvir. Quando eu ouço, aquilo que eu ouço da palavra gera fé no meu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas entenda o que eu vou lhe falar hoje. Você não pode ser um mero ouvinte. Porque quando uma pessoa se torna mero ouvinte da palavra de Deus, essa pessoa pode até ter a fé, mas ela não vai ter nenhum resultado na vida dela. Mas como, pastor? Eu ouvindo a palavra, meu coração vai se encher de fé e eu não vou ter nenhum resultado? Não. Presta atenção para você não tirar a conclusão precipitada. Escute, é bom ouvir, mas só ouvir a mensagem não vai firmar você. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. É bom ouvir, tem gente que diz: pastor, eu gosto tanto de ouvir o missionário pregando, eu gosto tanto de ouvir o pastor Jaime pregando, eu gosto tanto de ouvir o pastor Renan pregando, é uma benção. É bom, tem gente que gosta, mas só ser ouvinte não firma você na presença de Deus. Não, pastor, não. Ele disse: não seja ouvinte, mas seja praticante, cumpridor da palavra. Por quê? Porque quem ouve é igual aquela pessoa que se vê no espelho, mas quando sai dali da frente do espelho já não lembra mais daquilo que viu. Isso é um problema muito grave na igreja. Falo para você porque já passei por isso. Qual, pastor? As pessoas que ouvem a palavra na igreja, mas não guardam. Olha o versículo seguinte, põe para mim o versículo 25. Eles aqui: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade
e nisso persevera, não sendo ouvinte o quê? Esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, olha aqui para mim. Um problema muito grave que nós temos na igreja hoje é que o diabo tem enganado as pessoas de uma forma que ele está fazendo as pessoas acreditarem que o fato de ouvir a palavra de Deus, só de receber, de estar ali ouvindo, já é o suficiente. E as pessoas ouvem a palavra e acham que já estão fazendo o que tinham que fazer, quando na verdade não é isso. É uma ilusão. Primeira coisa, ele diz ali, aquele que porém atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte o quê? Esquecido. Meu irmão, um problema muito grave que nós temos na igreja hoje é que uma grande parte das pessoas ouvem a palavra, mas quando sai daquela porta para fora, já não lembra de mais nada. Coisa séria. Entenda isso que eu vou lhe falar hoje. Se isso acontece com você, isso não tem nada a ver com a sua cabeça, que você é uma pessoa que não grava nada, que você tem esse problema, que você é isso, é aquilo. Isso é espiritual. Sabe por quê? Olha aqui, pastor, você grava outras coisas. Grava ou não grava? Grava ou não grava? Grava. Coisas que você considera importante. E ainda que você tenha um problema, dificuldade de gravar, você deveria fazer uma coisa. O missionário até falou esses dias: tudo aquilo que você não anota, você esquece. Anota a mensagem, escreva. Sabe por quê? Eu lembro que no meu início eu ia para a igreja e o pastor pregava, e quando terminava o culto eu saía da porta para fora. Se alguém me perguntasse, principalmente em casa, que hoje é dia da família, amém? E se chegasse lá em casa, chegasse em qualquer outro lugar, alguém me perguntasse assim: o que o pastor pregou hoje? Ixi. Aí ficava lá, buscando, né? Pregou que Deus é bom, Deus é bom, sim. Mas sinceramente, não guardava. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Você vem à igreja buscar quem? Você não sabe, não? Misericórdia. Então vamos começar de novo o culto. Vamos começar de novo. Você vem na igreja buscar quem? Eu quero ouvir mais alto. Você vem na igreja buscar quem? Jesus. Buscar Deus. Concorda comigo, sim ou não? Quem vem buscar Deus, deixa eu ver, levanta a mão, balança bem alto. Vem buscar Deus, amém, tá? E aí você vem aqui, eu te entrego Deus. Como que eu te entrego Deus? Eu pego uma coisa e falo: isso aqui é Deus, você leva para casa? É assim? Não. Como que eu te entrego Deus aqui? A palavra. E aí é que está o problema. Se você veio buscar Deus e você não levou nada da palavra, quem que você levou? Não levou nada. Porque a única coisa que eu lhe entrego, que representa o Deus que você veio buscar, é a paz e a alegria que você leva daqui, mas é principalmente o quê? A palavra. Escuta o que eu vou lhe falar, para você nunca mais fazer isso. Se você não levou a palavra de um culto, você não levou nada. Porque o próprio Deus, o Deus que nós estamos buscando, Ele é a própria palavra. Aí como que eu venho buscar Deus e eu saio daquela porta, alguém me pergunta: escuta, o que você ouviu lá hoje? Que palavra que foi dada? O que Deus falou? Então, rapaz, eu não lembro de nada. Meu irmão, você está se enganando a si mesmo. E se você vem buscar Deus, você tem que levar Deus. E você só levou Deus se você levou o quê? A palavra. Se você levou a palavra, a única forma de lhe entregar a Deus aqui é através da palavra dele. Então, entenda, eu estava falando domingo, quando eu comecei a ser mais sério, um cristão mais sério, eu me lembro que eu comecei a guardar a palavra. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu. A palavra era pregada e eu pegava. Não vou dizer a você que tudo que o pastor pregava, aquilo ficava no meu coração, mas uma coisa ou outra gravava dentro de mim. E eu saía com aquilo ali no meu coração, e aquilo ali, meu irmão, eu ia usar. Diga graças a Deus. Então, primeira coisa, não seja ouvinte esquecido. Não seja.
Você precisa gravar a palavra. Por quê? Vou te explicar. Quem tem a intenção de praticar, primeiro ele tem que lembrar, para depois o quê? Praticar. Se eu realmente tenho a intenção de sair daqui e fazer aquilo que eu ouvi, então eu não posso esquecer. Concorda comigo? Sim ou não? Se realmente eu vim aqui para ouvir e sair daqui e praticar, como é que chega lá fora? Eu já não lembro mais. Eu vou praticar? Sim ou não? Não, eu vou praticar o quê se eu não lembro de nada? Se eu não guardei nada, se eu não gravei nada. Então entenda, o diabo está enganando muita gente assim. E enquanto você aceitar, vai ser assim. Você vai vir na igreja, você vai gostar de ouvir a palavra, você vai gostar de ouvir no rádio, você vai gostar de ouvir na televisão, mas você nunca vai gravar nada. E não gravando, você nunca vai conseguir pôr em prática. E aí, irmão, não adianta nada. Está entendendo? Sim ou não? Por exemplo, até brinquei, as irmãs têm lá, né, na televisão, passa uma receita de bolo, por exemplo. Ela olha e fala, nossa, vou fazer essa receita. Primeira coisa, o que ela faz? Anota. Anota ou não anota? Marca. Televisão, hoje tem internet, né? Tem tudo, vai escutando lá e vai falando. Ah, é assim, então tá, uma colher disso, um não sei o que daquilo. Ela anota, porque depois quer o quê? Fazer. Então, se você quer praticar, então você precisa começar a lembrar. Porque se você ouve a palavra e depois nem lembra de nada, não adianta dizer que pratica. Porque o primeiro passo para eu sair daqui e praticar e ser um cumpridor da palavra é lembrar do que Deus está falando no meu coração. Diga glória a Deus. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Então fala, Deus, eu não aceito mais sair da igreja e sem ter nada no meu coração. Eu vou gravar. Vou levar papel, caneta, vou anotar, vou gravar. Porque não adianta, eu posso ouvir lá a receita do bolo, né? Mas se eu não tiver a intenção de fazer, eu vou ouvir e não vai adiantar nada. Quando eu quero fazer, realmente eu gravo, eu presto atenção, eu sigo esses passos. Presta atenção aqui, olha o que o versículo diz, ó. Aquele, porém, que atenta bem. Então, primeira coisa, primeiro passo é atentar bem. Quando você estiver na igreja, preste atenção. Atentar bem é prestar atenção. Por isso que às vezes o pastor é até chato nessa parte. Eu falo para que você não converse, digo para que você desligue o seu celular se possível, coloque ele aí para vibrar, não ande, não converse, não deixa nada tirar a sua atenção. É o primeiro passo, está na Bíblia. Prestar atenção no que está sendo dito, prestar atenção na palavra. Então, primeira coisa, aquele porém que atenta bem, que presta atenção, para a lei perfeita da liberdade. E nisso que, irmãos? Persevera. O que é perseverar? É perseverar na prática. Eu ouvi aquilo e falar assim, eu vou começar a fazer. Escuta, prática, a palavra, o verbo, né, praticar, vem de você desenvolver uma coisa. Ou seja, não significa que você vai sair daqui e talvez conseguir aquilo que foi pregado na sua vida no primeiro dia. Mas você vai pelo menos o quê? Praticar. Puxa, o pastor falou sobre perdoar, por exemplo. Tem que perdoar. Aí eu vou sair daqui, pastor, o primeiro dia eu tentei perdoar, mas eu não consegui. Mas eu estou fazendo o quê? Praticando. Está entendendo? Sim ou não? Aí é que está. Ah, o pastor falou sobre orar. Entenda, não é porque eu escuto muito sobre orar que isso vai mudar a minha vida. É quando eu escuto muito sobre orar e eu digo, então eu vou orar. Vou começar a orar. Eu não consigo orar 1 hora, mas começa 5 minutos, começa a praticar. O que é prática? Como que eu posso dizer? É uma tentativa, né? Um aperfeiçoamento, pronto. Eu começo a fazer aquilo, para que não fique só na teoria, porque não é o tanto que eu ouço a respeito daquilo que vai mudar a minha vida, é quando eu começo a colocar em prática. Entenda, irmãos, não é porque eu escuto muito sobre obediência que eu me torno obediente. Eu posso ouvir tanto sobre obediência, eu posso ouvir todo dia sobre obediência, isso não vai me tornar obediente. Vai me tornar obediente quando eu começar a praticar a obediência. Diga glória a Deus. Oh Senhor, olha, eu estou tentando obedecer, já comecei aqui. Ali e ali eu ainda não consegui, mas aqui eu já estou começando a obedecer. Diga glória a Deus. É a prática, igreja. É a prática, irmão, é a prática que está faltando para mudar a vida de muita gente.
É a prática que firma você na rocha. Eu vou te mostrar daqui a pouco. O pastor fala tanto de ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia, mas eu vou começar a praticar, nem que seja um versículo. Está entendendo? Sim ou não? Não é o tanto que eu ouço sobre santidade que me torna santo, mas quando eu começo a praticar, puxa vida, os meus olhos ainda não são santos. Eu olho e tem malícia nos meus olhos. Os meus ouvidos ainda não são santos, porque eu escuto e tem malícia nos meus ouvidos. Eu quero escutar o que não devo escutar, mas na minha boca eu já consegui controlar. Não vai sair mais palavrão, minha boca vai ser santa, não vai mais sair imundícia da minha boca. Amém? Eu tenho que começar a fazer o quê? Praticar. Então é perseverar na prática. Não é porque você anotou lá a receita do pão, do bolo, que vai sair perfeito da primeira vez. Concorda comigo? Sim ou não? Eu brinco com a minha esposa, ela fica brava. Ela gosta muito do pão caseiro, né? Aí ela vai lá, anota, pediu a receita não sei para quem, aí passou, ela foi lá, vou fazer. Ela fez, irmão. Ela fica brava comigo depois. Ela fez, o pão dela deu para segurar a porta. Pronto, você já entendeu? Está entendendo, sim ou não? Não é porque eu pego, anoto tudo que eu vou conseguir acertar de primeira, mas eu tenho que continuar o quê? Praticando. É isso que vai te firmar, irmão. Eu vou te mostrar daqui a pouco, ainda que seja de pouco. Está entendendo? Sim ou não? Mas quando eu tenho a intenção de fazer aquilo, eu gravo, eu marco, porque eu vim buscar Deus e eu encontro Deus na palavra. Se eu não estou levando a palavra, eu não estou levando o meu Deus. Porque Deus me deu um ensinamento hoje que Ele quer que eu coloque em prática. Agora, como eu vou pôr em prática uma coisa que quando eu chego ali do outro lado da rua eu já não lembro? Quem está entendendo, diga amém. Isso tem que mudar, irmão. Isso tem que mudar na tua vida. Hoje, a partir de hoje já. Você não pode mais ser o ouvinte esquecido, você precisa ser perseverante. Ele diz ali, primeira coisa, atenta bem, presta atenção. Segunda coisa, nisso, persevera. Não pode desistir de primeira. Falei para ela, continua que você vai acertar. Amém? Outra coisa, não sendo ouvinte o quê? Esquecido. Porque só ouvir não adianta. Terceira coisa, fazedor da obra. Nem que seja, meu irmão, de pouco, mas você tem que começar a fazer alguma coisa. Você tem que se tornar fazedor da obra. Qual vai ser o resultado? Está lá no final. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Diga glória a Deus. Vai ter resultado, vai ser feliz no que fizer. Porque é aquela pessoa que escuta, que marca e fala, eu vou fazer isso aí. Eu sempre digo, irmão, eu não prego o que eu vivo, mas eu luto todo dia para praticar aquilo que eu prego para você. Eu vou fazer isso, eu vou viver isso. Meu irmão, pode ter certeza que as coisas vão começar a dar certo. Você vai começar a ser bem-aventurado no seu feito. Por que tem a vida de tanta gente que não muda? Porque são pessoas ouvintes, gostam de ouvir a palavra, ouvem muito. E de tanto ouvir, tem fé, porque a fé vem pelo quê? Ouvir. Mas aquela fé não faz nada na vida dela, porque ela nunca colocou isso aqui em prática. Está entendendo, sim ou não, irmãos? Você deve conhecer, como eu também conheço uma turma que conhece a Bíblia, de tanto ouvir, de frente para trás, de trás para frente. Você deve conhecer. Conhece muito, porque ouve muito, mas não é fazedor da obra. E não se firma por causa disso. Porque não é o tanto que eu ouço, meu irmão, que vai mudar a minha vida, é o tanto que eu pratico. Escute o que eu vou lhe dizer. Ainda que você tivesse pouco entendimento, pouco conhecimento, mas se o pouco que você tivesse, você já praticasse, pode ter certeza que já estaria bem melhor. Concorda comigo, sim ou não? Irmão, por isso que eu falo para você, o apóstolo Paulo diz assim, ó, eu não me canso de falar com vocês sobre as mesmas coisas, porque isso é saudável para o seu espírito. Sabe por quê? Às vezes, meu irmão, não adianta pregar tantas e tantas coisas diferentes, às vezes é ficar naquilo que já tem sido falado, para que chegue não só, para que saia do ouvinte, para que se torne o quê? Prática. Prática. Talvez você pode ter um entendimento tão pequeno, mas se você já pratica pelo menos o que você entendeu, já é alguma coisa. Diga glória a Deus. Tem que começar a praticar, senão não muda.
senão não firma. Escute isso, vamos lá para Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos lá. Essa palavra falou muito comigo hoje. Mateus 7, 24. Bem conhecido essa simbologia que Jesus usa aqui, essa parábola, né, dos dois alicerces, essa figura que Jesus usa, bem conhecida, mas eu confesso a você que eu nunca tinha entendido dessa forma que eu entendi hoje. Falo que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Cada vez que você lê, você busca, mais coisa Deus te mostra que você não tinha enxergado. Mateus 7, 24. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Mateus 7, 24. Está ali na TV. Quem precisar de ajuda, é só levantar a mão que os irmãos te ajudam a encontrar. Olha o que é a prática na vida de uma pessoa. A diferença entre ser um mero ouvinte e um praticante. Vamos lá? Posso ler? Amém. Jesus dizendo, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre o quê? Sobre a rocha. 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre ou não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre onde? A areia. 27. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos lá, quem já tinha ouvido essa palavra, essa figura que Jesus usou aqui dos dois alicerces? Quem já tinha ouvido os dois alicerces? Bom, então vamos lá. Quem que é o primeiro? O primeiro é que escuta a palavra, ouve e as pratica. Jesus assemelha ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, desceu chuva, correram os rios, mas não caiu, irmão. Isso aqui é tremendo, irmão. O outro também ouviu, também edificou casa. Presta atenção, no engano de Satanás. O que ouve, ele também edifica. Ele também tem a impressão que está construindo. Edificar é construir, não é? Ele também tem a impressão que está construindo uma casa, mas está sobre o quê? Areia. E uma hora que vem os problemas, você percebe que os problemas são os mesmos, tanto para uma casa como para outra. Os rios, a chuva, o vento, e combatem contra aquela casa. Escute isso, o que deixa a casa firme é a prática. O que segura uma casa, e Jesus não está falando de casa, Jesus está falando da nossa vida, é uma casa espiritual. A única coisa capaz de segurar alguém firme é o quê? É a prática. Não é o tanto que eu escuto, não é o tanto que eu ouço, mas eu ouço muito, pastor, e eu tenho muita fé. Concordo, porque quem ouve muito tem muita fé, porque a fé vem pelo ouvir. Mas isso não te firma, isso não te segura. Irmão, comece com 5 minutos de oração, mas tem que ser o quê? Prática. Tem que praticar, nem que seja 5 minutos. Comece com 5 minutos de leitura da palavra, nem que seja 5 minutos, mas tem que ser o quê? Prática. Não consegue jejuar uma semana? Começa com 1 hora de jejum. Mas tem que começar, porque o que segura a casa é o quê? Prática da palavra. É o que segura a pessoa firme. Por isso tem gente que não se firma e não se firmou até hoje. Escuta muito, mas não pratica isso aqui. Está entendendo? Sim ou não? Olha como é séria essa coisa de prática. Eu nunca tinha assim entrado no meu coração desse jeito. Deus, a gente está ouvindo tanto, mas não está praticando. E Jesus foi claro, meu amigo, que vai segurar a casa num alicerce firme é prática. Por menor que ela seja, você pode ouvir muito, mas meu irmão, se não praticar, não se segura, não se firma. Quando começar a vir tempestades e descer chuva e descer os rios e soprar o vento, não vai aguentar e vai cair. E olha, o finalzinho do versículo fala assim, e foi grande a sua queda. Por isso que de vez em quando a gente vê gente caindo e grandes quedas por aí. Por quê? Pessoas que sabem muito,
Pessoas que escutam muito, mas que não praticam nada. Luta para praticar, irmão. Você quer ser uma pessoa firme, sim ou não? Quer tua casa firme, sim ou não? Luta para praticar. Mas para pôr em prática. Todo dia, mas nem que seja um pouco, mas tem que praticar. Irmão, você pode ouvir muita coisa, mas se não pôr em prática não adianta. Eu digo, pessoas querem me convencer, pastor, eu escuto a palavra em casa, eu ouço a palavra aqui pela televisão, pela rádio, você pode ouvir o tanto que você quiser. Irmão, sabe o que muda a vida de uma pessoa? A prática. Começa a vir na igreja. Vir na igreja é uma prática, você sabia disso? A Bíblia manda congregar. Não pratica. O que adianta ouvir? Está entendendo, sim ou não? Vai ouvir muito, vai aprender, vai receber fé. Mas sabe que fé é essa? É aquela fé assim, ó, que sabe que Deus pode fazer. Mas não é porque eu sei que Deus pode fazer, que Deus vai fazer na minha vida. Porque eu sei que Deus pode fazer, mas eu não tomo essa atitude. Eu sei que Deus pode mudar se eu orar, porque eu creio no poder da oração, mas eu nunca oro. Está entendendo? Sim ou não? Eu nunca pratico. Está na hora de mudar. Irmão, o que vai segurar a sua casa de pé é a prática da palavra. Ouvir é bom, mas não firma ninguém. Ouviu o que eu disse? Ouvir é bom, mas não firma ninguém. Você sabe o que firma uma pessoa? Praticar. Sabe quando uma pessoa começa a se tornar um cristão realmente sério, um cristão realmente firme? Quando ela começa o quê? A praticar. O menor que seja o seu início, mas tem que começar. Diga graças a Deus. Tem que começar, irmão. Começa a praticar. E sabe por onde você tem que começar? Por aquela área que você tem maior dificuldade. Por aquela área que é mais difícil para você. É perdoar, então começa a praticar por aí. É onde você tem que mais dificuldade, que as suas obras vão aperfeiçoar a sua fé. É nessa área aí. Eu vou te mostrar isso aqui daqui a pouco. Pastor, minha maior dificuldade é com o pecado. Eu não consigo resistir a esse pecado, eu não consigo. Então começa a praticar por aí. É esse pecado que você tem que vencer, na prática. Diga glória a Deus. A arma você tem, ferramenta você tem, só falta colocar em prática. Eu vou jejuar, eu vou vencer esse pecado. Eu vou orar até vencer esse pecado. Tem gente que tem dificuldade em orar. Pastor, eu não consigo tirar um tempo para buscar Deus, para orar. Então começa por essa área. Começa a tornar isso uma prática na sua vida, porque é isso que vai firmar você, irmão. Não tem outra coisa. E quando vier a luta, quando vier as tribulações, os ventos soprarem, a chuva caírem, os rios correrem, que vai segurar você, essa prática que você começou a colocar aí, essa obra que você começou a fazer. Pastor, minha dificuldade é ler a palavra, então começa, nem que seja um versículo por dia. Pastor, minha dificuldade em relação ao dízimo, eu não consigo obedecer. Começa, nem que seja, meu irmão, tirando do mínimo, daquilo que você está achando na rua lá. Achei R$10, vou tirar o que é de Deus. Começa, tem que praticar, diga graças a Deus. E começa por onde você tem mais dificuldade. Amém? É isso que vai firmar você, é isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai fazer você ganhar a tua família para Jesus. É a prática. É a prática. Por quê? Volta lá em Tiago, agora no capítulo 2, em nome de Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus bem forte aí para Jesus. Isso, bem forte, diga glória a Deus. Volta lá então, Tiago capítulo 2, versículo 18 agora. Tiago 2,18. Tiago 2,18. Irmão, entenda, eu não estou dizendo que você não tem que ouvir. Você tem que ouvir muito, sim. Mas o só ouvir é falta de sabedoria, é insensatez. Jesus compara o homem que só ouve e não põe em prática como um homem insensato. Está edificando também, mas está edificando sobre o quê? Sobre a areia. E só qual que é o problema? Aquele que ouve, é pelo fato de ele estar edificando também, ele até se sente realizado. Puxa, hoje eu ouvi 1 hora lá a pregação do pastor. Hoje eu fui na igreja, ouvi 1 hora, cumpri minha obrigação. Não é isso. Está edificando? Tá. Está tendo fé? Tá.
Mas não é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer que você ouça essa 1 hora de palavra e saia daqui para amanhã colocar em prática. Diga glória a Deus. Nem que seja 5 minutos que você ouviu aqui, mas tem que colocar em prática. É isso que o Espírito Santo quer. Não se iluda que o fato de ouvir já está bom. Você está fazendo o que Deus quer. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você ouça, que você esteja aqui, que você receba a palavra, mas Deus quer que você saia daqui e pegue dessa 1 hora, nem que seja 5 minutos para praticar. Deus, eu vou pôr em prática alguma coisa que eu ouvi aqui hoje. Eu vou anotar, eu vou marcar amanhã, eu vou lá e vou fazer. É para orar? É assim que funciona? Então eu vou marcar, é isso, então tá, a partir de amanhã eu vou começar a fazer. A partir de hoje eu vou começar a pôr em prática. Diga glória a Deus. Irmão, isso muda. Isso faz você ser uma pessoa perigosa para o inferno. Você sabe que o diabo tem medo? De pessoas que escutam e falam, então eu vou fazer. É assim que faz? Então eu vou fazer desse jeito. Não, gente que escuta, ouve, entra por aqui, sai por aqui, para o diabo, ele vai deixar você vir na igreja, e se você está desse jeito, para ele está ótimo. Continua indo, vai lá, escuta, ouça, entra por aqui, sai por aqui. É isso mesmo que ele quer. O diabo não se importa se você vir na igreja desse jeito. Quando ele começa a se preocupar, quando você começa a escutar aqui e dizer, eu vou fazer, vou começar a fazer. Aí, meu irmão, o diabo começa a ficar de chifre em pé. Está entendendo, sim ou não? Aí ele fala, agora a coisa vai começar a mudar. E muda. Quer ver? Olha Tiago capítulo 2, versículo 18, diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho o quê? As obras. Agora Tiago faz um desafio, ele fala assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu te mostrarei a minha fé pela minha prática. Fé eu tenho de ouvir. Concorda comigo que a fé vem pelo ouvir? Agora, meu irmão, para mostrar a fé é só a prática. É só as obras. Vamos continuar que eu já explico. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Estou fazendo essa pergunta para você. Tu crês que há um só Deus? Quem crê que há um só Deus? Levanta a sua mão. Olha a resposta de Tiago. Fazes bem, mas tem um porém. Também os demônios o quê? O creem e estremecem. Olha aqui para o pastor. Perdoa o Tiago, vou pedir perdão por ele, porque ele pegou pesado. Sabe o que ele está falando para você? Que o fato de crer em Deus não te dá vantagem nenhuma do diabo. Não te dá vantagem nenhuma de Satanás, porque o próprio Satanás também crê em Deus. O próprio demônio, olha lá que ele fala, você crê que tem um só Deus? Joia, fazes bem, mas o diabo também crê. E estremece, viu? Então quando você crê em Deus e tem medo, pastor, eu creio em Deus, olha, eu não brinco com essas coisas. O diabo também, irmão. Só que tem uma coisa, ele crê, ele estremece. A única coisa que ele não faz é que ele não obedece. Então você sabe, a única coisa que nos diferencia, nos dá vantagem de Satanás, não é crer em Deus, que ele também crê. Não é estremecer, que ele também estremece, é obedecer, que é a única coisa que ele não faz. Diga glória a Deus. Você quer vantagem sobre o diabo? Obedeça, põe em prática. É a única coisa que deixa você um ponto à frente de Satanás. Isso é forte para mim, não sei para você, isso é muito forte para mim. A obediência, a prática da palavra é a única coisa que nos põe à frente de Satanás. Porque senão, nós não temos vantagem nenhuma sobre ele. Irmão, olha como isso é profundo. E tem gente que acha que está na vantagem porque crê em Deus. Pastor, já ouviu gente? Não, mas eu creio muito em Deus, pastor, não obedeço nada, mas eu creio muito em Deus. O diabo também crê. O diabo tem medo, teme, estremece diante de Deus, mas não obedece. Meu irmão, isso não nos dá vantagem nenhuma. A única coisa que deixa à frente um ponto, na frente, a gente um ponto à frente de Satanás é obedecer, porque isso ele nunca fez e nunca vai fazer. É rebelde. Quem está entendendo, diga amém. Quer estar à frente de Satanás, começa a obedecer. Isso é forte. Olha o versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber
que a fé sem obras é morta, 21, ele dá um exemplo aqui. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ele faz uma pergunta, ou seja, quando é que Abraão foi justificado? Foi quando ele teve a fé para oferecer Isaque, ou quando ele de fato ofereceu Isaque? Está entendendo? Não, ele não foi justificado quando ele disse: Senhor, eu tenho fé, Pai, tenho tanta fé que eu poderia oferecer Isaque. Não, ele disse: Senhor, eu tenho fé que eu ofereço, está aqui. Pegou lenha, pegou fogo e pegou o cutelo. Ele só não fez porque Deus não deixou. Está entendendo a diferença, sim ou não? É bem diferente. Irmão, você pode ter a fé do tamanho do mundo. Escute o que eu vou lhe dizer. Ontem eu mandei uma frase para alguns irmãos que dizia assim: olha, é impossível você dirigir um carro parado na garagem. Você quer que o Espírito Santo te dirija? Então peça para ele dirigir, mas se mova. Amém? Se mova. Não entendi. Vou te explicar mais claro. Pega um carro e tenta dirigir ele parado. Faz sentido? Você vai ficar lá mexendo no volante e vai chegar onde? É igual a minha filha. Agora a diversão dela é entrar dentro do carro e ficar lá. Até esquece dela lá. Faz sentido você pegar um carro e ficar dirigindo ele parado dentro da garagem? E tem gente que fala assim: Senhor, me dirige. E não faz nada. Não se move. Deus vai dirigir o quê? Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E o que se torna uma pessoa que tem muita fé, mas não tem prática, não tem ação nenhuma? Ela é como se fosse um carro com o tanque cheio de combustível. Está lá o tanque cheio de combustível. O Espírito Santo está lá para dirigir, mas não tem motor. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. É a pessoa que ouve, está cheia de fé, crê que Deus pode fazer, mas não tem nenhuma atitude. Irmão, Deus não vai fazer nada. Olha o que ele continua dizendo, versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. É aquilo que eu falei, é a prática. Se você tem a fé, é a prática que vai aperfeiçoar essa fé. Diga graças a Deus. Pula para o versículo 24, para a gente já encerrar. Ele diz assim, ó: vedes então que o homem é justificado pelo que, igreja? Pelas obras e não somente pela fé. Ô irmão, que adianta ter um carro na garagem cheio de combustível, tanque cheio, mas não tem um motor que funcione? Você vai chegar onde? Lugar nenhum. Eu sei que tem gente que ouve muito, que tem ouvido muito, o coração está cheio de fé, mas quando chega na hora de agir não faz. Você quer que Deus te dirija? Espírito Santo, me dirija. Então começa a se mover, irmão. Começa a orar, começa a jejuar, começa a praticar, que aí mesmo que você não souber o que fazer, o Espírito Santo vai te dirigindo. Você vai chegar onde tem que chegar. Diga graças a Deus. Faz alguma coisa. Não adianta você só ouvir aqui. Aí quando Deus diz: olha, agora está na hora de você agir, vamos lá, está na hora de você descer as águas e se entregar a Jesus, se batizar. Ah não, Senhor, mas aí eu não estou preparado ainda e tal. Mas que adianta você ouvir tanto então? Quando chega na hora de agir, você não quer agir, você não quer tomar uma atitude. Meu irmão, o Espírito Santo não vai dirigir um carro parado. Alguém que quer que ele dirija, mas não se move. Vai, meu irmão, começa a fazer, começa a se mover, e você vai ver o Espírito Santo te encaminhando, te dirigindo. Diga glória a Deus. A fé é necessária, entenda. Um carro também pode ter o melhor motor, se não tiver combustível, ele também não anda. Então a fé é necessária, a fé é o combustível. Mas tem gente aqui que eu acho que a grande maioria de nós, incluindo eu, estou falando de todos nós aqui, o problema não é combustível não. Você tem ouvido bastante, a palavra tem que estar todo dia aqui. É na igreja, é em casa, o que está faltando é motor, o que está faltando é ação, o que está faltando é atitude, irmão. A grande maioria aqui, o problema não é fé. O problema não é a falta de ouvir está ouvindo muito. O que está faltando é a prática. O que está faltando é prática. É começar a praticar. E quando você começa a praticar, sua vida começa a andar, aí sim o Espírito Santo pode dirigir.
Aí sim o Espírito Santo pode fazer alguma coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se move, irmão. Quer ver sua vida mudar? Quer ver sua família mudar? Se move. Começa a orar, praticar a oração que tanto você tem ouvido aqui o pastor falar. Começa a praticar, meu irmão, a leitura da palavra, como você tem ouvido tanto o pastor falar. Começa a praticar a santidade, começa a praticar a obediência ao que Deus tem falado. Começa a pôr em prática, nem que seja uma coisa pequenininha. Começa a obedecer. Tem que ter um movimento da sua parte. Você precisa agir. E aí, irmão, a fé que está aí no seu tanque vai te levar. E o Espírito Santo vai estar lá na direção. Diga glória a Deus. Aí faz sentido. Aí não é um carro parado. Aí é você agindo, o Espírito Santo dirigindo. É você tomando atitude, o Espírito Santo dirigindo. Diga graças a Deus. Aí a coisa começa a mudar. Volto a dizer, repito, não adianta eu ouvir tanto sobre oração se eu não a pratico. Não adianta eu ouvir tanto sobre obediência se eu não a pratico. Não adianta eu ouvir tanto sobre leitura da palavra se eu não faço. Não adianta, meu irmão, ouvir tanto sobre perdão se eu não ouço. Aliás, se eu não perdoo, então começa a praticar. Pastor, eu realmente reconheço que está faltando essa prática na minha vida. Meu irmão, começa. Pode ser coisa pequena, pode ser com 5 minutos, pode ser o menor que você puder hoje. A sua menor atitude prática já é alguma coisa. E aí você vai ver que você vai começar a se firmar. Você vai ver que vai ter um alicerce sobre rocha. Diga glória a Deus. Não vai ser sobre areia mais não, irmão. Aí você vai ver que vai vir vento, vai vir tempestade, mas aquela sua prática de oração vai te segurar. Vai começar a vir chuva, vai começar a vir tempestade, mas aquela sua prática da leitura da palavra é que vai te segurar. Vai não vir ofensa, humilhação, mas aquela tua prática de perdoar é o que vai te segurar firme. São coisas, meu irmão, que nós praticamos que nos seguram. Não são coisas que nós ouvimos, não. Ouvir se ouve muita coisa. Mas aquilo que você pratica é que vai começar a segurar você, firmar você, e cada vez mais firme você vai chegar lá. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte por ela que Ele merece. Bem forte mesmo. Em nome de Jesus. Pega esse coração aí na sua mão. Vamos ficar de pé? Primeiro eu quero orar por você e por mim, para sairmos daqui hoje com essa palavra no coração e Deus te ajudar a praticar. Não podemos só ser meros ouvintes mais não. Fique de pé, por favor. Pega o coração na sua mão. Fique de pé, por gentileza. E eu quero que você ore a Deus. Fala, Senhor, o que eu posso praticar dessa palavra? Eu quero sair daqui para colocar alguma coisa em prática, Senhor. Fecha os olhos agora. Isso, coloca esse coração assim no seu coração e pede isso para Deus. Espírito Santo, obrigado por esta palavra. Eu agradeço ao Senhor por ela. Eu venho pedir para o Senhor, Pai, nos ajuda a sermos praticantes, a deixarmos de ser meros ouvintes, pessoas que ouvem e de tanto ouvirem têm a fé. A fé está no coração, mas o Senhor deixou claro que por tanta fé, o maior que seja a quantidade de fé, se não tiver a prática, se não tiver as obras, se não tiver atitude, meu Deus, meu Pai, nós não seremos justificados, nós não seremos abençoados. Nós lemos, meu Pai, que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. É aquilo que nós praticamos que vai nos segurar, Pai. Jesus, o que vai firmar essa pessoa, o que vai segurar a casa dela de pé, meu Deus, é o que ela vai começar a pôr em prática daqui para frente. E isso, meu irmão, faz um compromisso com Deus hoje. Fala, Senhor, eu quero começar a praticar de verdade o que o Senhor tem cobrado de mim, o que o Senhor tem falado comigo pela Tua palavra. Meu Pai, eu faço isso aqui como um servo do Senhor. O que o Senhor falou comigo, mas também falou com esta igreja. E nós, como igreja de Cristo, estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti, nos ajuda a pôr em prática o que ouvimos aqui hoje. Queremos pôr em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, lá na nossa família. Jesus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a nos dirigir. Vai começar a te dirigir, homem de Deus, ou mulher de Deus. O Espírito Santo vai começar a dirigir você, porque você, praticando, por mínimo que seja a sua prática, vai ficando cada vez mais firme, vai ficando cada vez mais alicerçado na rocha. A prática vai fazer o seu alicerce estar cada vez mais profundo. É praticando que você vai se tornando uma pessoa cada vez mais firme e
pode vir chuva, meu irmão, pode vir tempestade, pode soprar os ventos, pode correr os rios e combater contra a sua casa, mas aquilo que você tem praticado não vai te deixar cair. Não, meu irmão, é aquilo que você tem praticado que vai segurar você, que vai segurar o seu casamento, é o que vai segurar a tua família, é o que vai segurar a tua salvação, é aquilo que você tem ouvido e colocado cada dia em prática, lutado para praticar, perseverado para praticar, é o que vai manter você naquele trabalho, é o que vai sustentar aquela empresa, é o que vai sustentar a sua família, meu irmão, é o que vai firmar a sua casa. Oh, glória a Deus, eu creio, Pai, nesta palavra, Jesus, e que o Senhor nos ajude a pôr em prática então aquilo que hoje nos foi dito aqui. E agora,